Dá para formar uma dupla de zaga confiável com esses caras no Flamengo? Eu acho que dá e sobra. Para mim, zaga é muito mais posicionamento e conjunto do que valores individuais. Eu acho que dá para fazer. Agora, a questão são as escolhas do Zé Ricardo. Ele se meteu num rolo sem necessidade, porque ficou abraçado aos mesmos jogadores, como se fosse uma dívida de gratidão. Jogadores com os quais ele pôde contar no ano passado, quando ele chegou ao time profissional. E isso não pode existir. E o grave erro, é o erro que vem lá do presidente, que acumula a vice-presidência do futebol, é não ter tido essa conversa que aconteceu ontem há mais tempo. E essa conversa, se fosse há mais tempo, ela não teria... Se aconteceu essa conversa antes, não aconteceu nada, aí já deveria mandar o Zé Ricardo embora. Porque se chamaram a atenção lá atrás e ele não mudou, então peraí, amigo. Aí já era para demitir. Eu sou contra a demissão dele, eu acho que ele tem que continuar. Ele tem que continuar. Mas essa conversa tinha que ter acontecido há mais tempo. Que conversa é essa? Amigo, vem cá, contratamos aqui esse, aquele, outro, mas você continua com os mesmos. Por que o Vaz, errando tantas vezes? Quantas vezes o Vaz precisou errar para perder a posição? Aí o Donati entrou no time e se machucou. Aí o Vaz voltou para a equipe. Aí errou de novo algumas vezes para perder. Não é possível. O que você passa na cabeça desse jogador? Alguém tem que tentar entender. Porque, tecnicamente, ele pode ser um bom zagueiro, se ele fosse sério, mas a confiança dele é um negócio assustador. Tem que ter um psicólogo para um cara desse. Para entender de onde... Exato, de onde sai essa confiança, entendeu? De achar que é o Beckenbauer. É uma coisa assustadora. É aquela coisa, no dia a dia, alguém tem que mostrar para ele. Ó, isso aqui sim, isso aqui não. Não faça isso, não faça aquilo. E não, o cara continua no time. Isso vale para o Muralha. Displicente ao máximo no jogo contra o Sport, não só na bola que ele não dominou, que foi fácil a bola do Pará, ele tem recursos para isso. E a reposição com os pés é uma das poucas coisas que ele estava fazendo bem há algumas semanas. Ele tem uma boa reposição com os pés. E, de repente, ele foi recolocar a bola em jogo, foi extremamente displicente e deu praticamente o gol para o Sport. E ali o jogo muda. Então, o Muralha displicente, o Vaz com excesso de confiança, e o Márcio Araújo não precisa falar. E ele está abraçado a esses caras. Tem mais, o Rodinei entrou bem no time. Né? Até mostrando uma faceta de goleador. É um lateral mais agressivo, é um lateral fisicamente mais forte que o Pará. O Pará vem jogando muito bem. Caiu um pouco, mas não está jogando mal também. Por que não dar uma chance ao Rodinei? Será que o Rodinei pode jogar uma partida? Será que não pode ser interessante? Não, o Pará é o dono do pedaço. Eu não estou dizendo que o Pará tem que ser banido, não. Estabelecer disputa. Fazer com que os jogadores percebam o seguinte, eu não tenho lugar cativo. O cara chegou aqui, jogou bem e tal, o outro jogo começou o Rodinei. Vamos dar uma chance para ele. Não, o Zé Ricardo não mexe. Só no lateral esquerdo que ele reveza, muito em função do aproveitamento do Trauco na função de meia. Aí ele coloca o René, ou os dois juntos ali, fazendo um lado esquerdo, como fez com o Rodinei, com o Pará. Porque então, tem aberto muito espaço na meia e aí ele... Então você tem Simão Coelho, ano passado, Flamengo e Atlético Paranaense em Cariacica. Gol de letra, 1-0, gol dele. Jogo seguinte, fora do time. Aí Flamengo Cruzeiro, 2-1, gol do Mancoelho no final. Outro jogo, nem no banco. O que acontece? É a tal da meritocracia, que eu estou escrevendo lá no blog, que foi uma palavra que, pelo que eu soube, foi usada na reunião, em que falaram para o Zé Ricardo que ele precisa estabelecer disputa pelas posições e premiar quem está merecendo, quem está bem no treino, quem entrou bem no time. As posições não podem ser cativas. E alguns jogadores têm um lugar cativo. E esses jogadores, alguns deles, são de um nível técnico abaixo, contratados em circunstâncias outras. Márcio Araújo, contratado em 2014, de graça, livre no mercado, jogador barato. É o que dá para ter. Contrato o Márcio Araújo. Perfeito. Mas mudou. Depois disso, só para a posição dele tem Ronaldo, da base, Coelar, colombiano, seleção da Colômbia, né? Algumas vezes convocado. E o Rômulo. Então, se o Zé Ricardo não gosta de nenhum dos três, por que o Zé Ricardo não pediu um quarto nome no lugar do Rômulo quando fizeram o planejamento da temporada? Se ele pediu o outro contratar o Rômulo, então está errado. Deveria haver um consenso, né? Eu digo por característica, talvez. O Rômulo é outro jogador, 4 anos na Rússia. Leva tempo. Não vai chegar aqui, vai chegar o caso do Borja, que é um outro entendimento que tem que haver. Se precisa de um jogador que entre imediatamente, era melhor contratar que um no mercado brasileiro. Um que pudesse dar uma resposta mais imediata. Ronaldo, garoto da base, não joga. Mas o Douglas do Vasco joga, o do Fluminense joga, o Endo do Fluminense joga, o Botafogo põe um monte de garoto para jogar. Por que o Ronaldo do Flamengo não joga? Thiago, goleiro, Muralha falhando. Thiago fez 3 jogos nessa temporada. Resende, Volta Redonda e Portuguesa. Sempre com times repletos de reservas e um deles só com reservas. Por que não jogou o Fla-Flu de Cariacica? Que foi um jogo interessante, Fluminense, cheio de garotos, era um confronto... É um Fla-Flu, é um clássico. Por que não jogou aquele clássico com o Vasco do pênalti da barriga do René? Seria um bom teste para o garoto, porque são jogos em que ele, em algum momento, vai ser exigido. E aí você pode testar. Vai entrar domingo, provavelmente vai entrar, tudo indica que sim, num jogo de altíssima temperatura, fora de casa,
contra o Avaí. O Avaí é um time que vai tentar tirar proveito da crise do Flamengo, precisa vencer. Foi uma derrota para o Avaí por 2-1 que derrubou o Luxemburgo em 2015. Por coincidência, foi o Luxemburgo foi para aquele jogo exatamente nessa situação. Até eu falei aqui no programa. Se perder domingo, cai. Caiu segunda-feira durante a linha de passe. Né, oficialmente. Já estava caindo já, na segunda-feira, durante o programa, veio a confirmação oficial. Então, eu acho que o Zé cometeu erros e houve uma omissão. E essa conversa é o que pode ser o que mude se ele passar a criar disputas. Porque no elenco farto tem que ter disputa, gente. Senão você gera acomodação e gera desânimo naqueles que percebem que o cara tem que ter uma fratura exposta para jogar. O Gabriel, ele está sempre na frente do Mancoello na fila, por exemplo. Que diabo que ele está sempre... O que o Gabriel joga de futebol para ele ter preferência sobre outros jogadores sempre? Por simpatia do técnico?